noite. É uma alegria para nós, né, como família, acompanhado pela Alcione, o Ronald Filho e Akisa. Estar em São Francisco para nós já é uma experiência mais antiga. Começamos conhecendo pela Praia do Ervino, há uns anos atrás, quando ainda não havia asfalto lá, né? Hoje o Ervino, o pessoal já está em outro nível. E a primeira experiência no Ervino, nós tínhamos um Verona a álcool. Imagina um Verona a álcool em Curitiba, né? Era uma coisa diferente. E o pastor Vargas e a irmã Lenira abriram a casa para nos receber. E partimos para cá super felizes. Quando chegamos em Joinville, caiu o mundo. Mas choveu, água brotou do sol, não sei de onde veio tanta água. E entramos com Verona naquele carreador, que hoje é um asfalto. E a Alcione, aquela velha pentecostal do meu lado, Senhor, tem misericórdia. E aí o Verona patinando e rateando. Aí a Akisa, bem pequenininha, começou, ihu, ihu. Aí a minha esposa falou, filha, para que aqui é perigoso. Aí ela olhou, se é perigoso, por que o papai trouxe? Ela não sabe como ela me ensinou naquela afirmativa. Aquele dia ela foi pedagógica e eu pensei, cara, eu sou pai, coloquei a minha esposa e as minhas crianças nessa lama. Mas chegamos lá e de lá para cá, sempre estar aqui em São Chico é muito bom. É uma oportunidade que a gente tem de sentar assim e pensar e refletir sobre a grandeza de Deus, né? Hoje fomos para a Enseada e um senhor de cabelo grisalho colocou uma travessa com camarão, a paulista, as fatias de limão, uma jarra de suco e gelo. E aí no meu ouvido o barulho das ondas quebrando, aquele vento, aquela brisa do mar. Eu não preciso mais nada para saber que Deus existe. Muito bom, muito bom. Estar com vocês aqui é agradável. E eu tenho toda a certeza no meu coração que Deus tem uma palavra para o seu coração e para o meu coração. E eu queria tirar proveito disso e te convidar dessa forma também, a aproveitarmos esse nosso tempo de conversa, de meditação na palavra, para que de alguma forma o Senhor possa nos orientar para nós entendermos quem somos, de onde viemos e qual é a nossa missão. Quero orar com você, assentado como você está, eu queria te convidar a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Deus está aqui, isso é maravilhoso para nós. É nessa presença que nós precisamos desfrutar daquilo que Ele tem para o nosso coração. Senhor, nós te damos graça por podermos estar aqui. Obrigado pela vida, obrigado pelas misericórdias do Senhor, pela bondade do Senhor para conosco. E nessa hora, Deus, nós queremos abrir o nosso coração e pedir ao Senhor, fala conosco, que o Teu Espírito possa ministrar ao nosso coração, que nós possamos sair daqui entendendo com clareza aquilo que o Senhor tem para nós, neste momento, neste lugar e da forma como o Senhor tem planejado. Nós pedimos, mais uma vez, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dia dos Pais, está aí, pai, monossílabo tônico terminado em I. O ministério, né, eu e minha esposa casamos há 18 anos atrás, e alguns meses, e eu vivi uma experiência muito interessante. No dia 24 de julho, faziam exatamente 30 dias que nós estávamos casados. Nós fomos para um mega aeroporto na cidade de Ipatinga, onde não tem nada, tem só uma casinha. E entramos no avião da antiga Varig Rio Sul, com destino a Toledo, no interior do Paraná. E a cena que cravou na minha memória foi, lógico, eu na janela, nunca tinha andado de avião, né? Eu falei ao Senhor, deixa eu ficar aqui para desfrutar desse momento. E quando a aeronave passou pela casinha do pequeno aeroporto, a minha mãe e o meu pai nos davam um tchau. De lá para cá, passar o dia dos pais com o meu pai se tornou apenas um desejo, mas fica uma forte alegria de desfrutar da paternidade do meu pai sobre minha vida, mesmo à distância. Hoje eu queria estar com ele. A minha irmã postou uma foto do nosso ato de família, desfrutando do papai. Ela viajou de São Caetano a Dourados, no Mato Grosso do Sul. Eu fiquei com vontade de estar lá à beira daquela mesa, pelo shape, você imagina, né? Minha mãe faz uma comida assim generosa, e eu não pude estar lá com o meu pai. E essa
palavra, paternidade, pai, ela é parte de um processo que nós aprendemos lá na escola, primeira e segunda série, quando os professores diziam para nós que o ser humano nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. O papai está na última fase. O papai está com 68 anos e é assim, muito gostoso. Cada vez que eu estou com ele, é muito terapêutico para mim. E lá em casa a gente fica brincando que o nosso desafio é melhorar a espécie. Então eu tento ser um pai melhor do que ele foi, e isso para mim é um desafio tremendo. O meu filho está comigo, o meu melhor amigo, e eu quero que o Ronald seja um esposo, um pai melhor do que eu, e eu gosto desse aprimoramento de espécie. Então, nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer é um percurso natural. Hoje em dia nós estamos vendo uma nova pedagogia de influência, que diz que nós nascemos, crescemos, definimos a nossa sexualidade, reproduzimos ou não. Eu fico com a negativa, envelhecemos para morrer. É um ciclo que tem início e fim. Algumas variações no processo. Mas eu gosto de pensar, e para mim é absoluto, o princípio da palavra. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Aí eu tomei a liberdade de fazer uma paráfrase. Sejam pais. Sejam férteis, sejam pais. E na verdade, quando a gente pensa em pai, é a nossa proposta de conversa como identidade, isso às vezes é uma coisa meio distante de nós, enquanto nós não vivemos a experiência. Tudo é muito vazio quando fala de paternidade, até o dia em que você vive a experiência de ser pai. E esse dia, para mim, inesquecível. Que lindo, né? Dia 5 de dezembro de 2003. Essa foto é no dia 6, na saída do hospital. Deus me deu meu filho. Era um sonho da minha vida ter um filho com o meu nome. E cruzeirense aí sabe? É top demais. E na semana da Libertadores, que ganha do Flamengo e vim na igreja do pastor André, fica ainda melhor. Esse dia marcou a minha vida. Quando eu peguei nos meus braços o Ronald, a palavra pai ganhou um novo sentido para a minha vida. E eu comecei a pensar, cara, as coisas que os pais diziam é verdade. E o Ronald ali, completamente dependente, vulnerável, porque não tinha força de decisões e escolhas. O tempo passou, a Axa chegou, e aí esse é o meu time titular. Dona Alcione, minha esposa, o Ronald Filho e a Axa Melissa. Esse ambiente é o melhor lugar do mundo para eu estar. Eu vou falar para o lado de cá que minha esposa está ali. Não é fácil. Eu não sei você. Não é não, né, irmão? Não estou olhando muito lá que minha mulher está ali. E ela sabe quem é culpado das coisas. A vida em família é um desafio constante para nós. Às vezes eu vejo que ela erra quando ela fala que eu erro. Então ela está errando. E nesse ambiente de gente diferente, a gente vai aprendendo a ser gente. E desfrutar de família, dessa ambiência, dessa configuração, isso é bom demais. E estão tentando nos convencer de que isso não vale a pena. É só você andar com os jovens casais. Paramos numa lanchonete na beira da estrada entre Curitiba e o norte do Paraná. Para quem conhece o trecho da 277 e 376, sentido Maringá, tem uma parada do pão de queijo. E mineiro, pão de queijo, é recaída na certa, é uma coisa. E a gente entra no ambiente e na saída, uma placa, eu nunca tinha visto. Se você está viajando com o seu pet, passe no guichê, temos um presentinho para ele. Eu estou viajando com os meus filhos há 14 anos.
Eu nunca entrei num lugar que tinha uma placa. Se você é pai e está viajando com seus filhos, pede um presente que a gente vai dar. Nós estamos vivendo uma bestialidade familiar. Estamos tirando as crianças e colocando cachorro. E estão gastando, hein? Tem uns cachorrinhos aí. Eu sou carnívoro. Recentemente eu estava num churrasquinho de um rapaz perto do mercado. Eu já chego. E aí, professor? Um japonês parou, 2 espetos. Pegou o espeto, tinha um cachorrinho do lado. Era pro cachorro. Quase que eu lati. Olha, mais um pouquinho eu rosnava. Mas essa inversão de papéis, essa presença dos pets na nossa casa, eu gosto muito de cachorro. Os últimos cachorros deixaram muita saudade. Eu tive um que chamava Torresmo, morreu de velhice. E a certidão de nome dele era Torres e o Mo era sobrenome. E o último, que a gente deixou em Umuarama na nossa mudança para apartamento, que a gente não queria judiar dele, chamava Edson Arantes do Nascimento. Você já... Por que não Pelé? Porque Pelé é comum, né? E esse ambiente social que nós estão dizendo para nós que família não vale a pena. Se família não vale a pena, não vale a pena ser pai. Não vale a pena casar. Não vale a pena nada. Dentro daquilo que estão apresentando para nós. Eu concordo que há uma dificuldade. O mundo que nós estamos, essa estrutura familiar tem exigido muito de nós. Para que a casa, para que a família ande nos trilhos. E esse exercício da paternidade, essa responsabilidade de sermos pai, dessa identidade paterna, eu preciso concordar com você que não é fácil viver essa realidade. E uma coisa que faz parte dos meus hábitos pedagógicos de aprendizado é sentar com quem já viveu a experiência para eu poder aprender a partir da experiência. Eu gosto de sentar com pessoas mais velhas, gosto muito, sento para ouvir, né, escutar, e é impressionante como o tempo muda as pessoas. Então, na nossa casa, nós sempre usamos a disciplina como nós cremos, segundo a palavra de Deus. É ordem, é varinha, conversas duras, repreensão. Aí as pessoas, nossa, seus meninos são anjos. Não, é igualzinho o seu. Só faltou trilho no seu, a gente pôs no nosso. E dá tempo ainda, dá uma corrigida no processo. Mas é bom conversar com quem sabe. Quem vai me visitar? Modesto Vitor Ferreira. Ô, irmão. Olha, Senhor, lembra dele, Senhor. Papai, chega na minha casa, e o Ronald, pequenininho, menos de 2 anos, pisou na bola. E a primeira varinha que a gente usava era palitinho de churrasco. Não é porrete, né? Que era o cabo de vassoura, correndo atrás da criança com mangueira. Ah, te mato! Não. Entrei pro quarto com o Ronald, fechei a porta, conversei com ele, 2 anos. Olha, isso, e no para-choque. Ele chorou, terminou, passou. Quando eu saio na sala, o seu Modesto, meu pai, com cara de Madalena arrependida, assim, ó. Eu olhei para ele, estou conhecendo meu pai. Saí com o Roninho, porque criança é esperta, levei ele lá para fora, e voltei e falei, pai, como é que é para o senhor, assim, quando o senhor vê o seu neto sendo disciplinado? Ele olhou para mim e falou assim, filho, o pai é uma pessoa hoje mais graciosa. Aí eu pensei, pai, engraçado. O atributo mudou. Comigo era justiça. Agora com o Senhor é graça. Aí eu entendo o coração paterno do avô. Que tem um upgrade, muda tudo. E eu só vou poder dizer ou falar quando eu for. Então, essa experiência compartilhada ajuda muito. E nessa noite eu quero pensar numa experiência, ninguém melhor do que a palavra de Deus para falar de paternidade. Na parábola do filho pródigo. Lembrando que essa parábola ela está dentro de um contexto de 2 abordagens anteriores, da dracma perdida, da ovelha perdida, e num ambiente assim, muito genioso, criado por Jesus. Um lugar onde só tinha publicano e pecador.
Jesus era fera para criar ambiente, para ser influente e gerar, a partir da influência, mudança na vida das pessoas. E ele senta com essas pessoas, e nessas narrativas, essas que nós vamos ler, temos o texto aí para você acompanhar, Lucas capítulo 15, do 11 ao 24, diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou. Um homem, coloquei pai aí para comungar com o dia, né? Tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado o teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Cada vez que eu leio essa parábola, é impossível eu, Ronald Vitor Ferreira, não viver um profundo momento de introspecção. Os valores, as implicações de toda a abordagem, dessa construção tão primorosa de Jesus. E eu sento com esse pai e pensando para nós, de maneira pedagógica, eu quero pensar em 5 conselhos, 5 ideias, 5 sugestões de comportamento que podem fazer muita diferença para nós, pais, homens e mulheres, nessa geração em que estamos criando os nossos filhos. Primeiro delas, para você que quer anotar e acompanhar, como conselho do pai, entenda, os filhos são livres para escolher. Cada vez que eu debruço sobre o texto bíblico, eu gosto de pensar no personagem como um conselheiro para mim. A partir da experiência narrada na Escritura, me debruçar sobre ela e começar a fazer perguntas para o personagem do enredo, para que isso seja respondido de maneira prática para os meus dias e para as minhas necessidades constantes. E eu olho para esse pai num momento terrível da sua vida, no momento que ele foi surpreendido por um pedido insano, em que o filho chega e fala, pai, é o seguinte, estou nem aí para você, agora eu sou mais eu. A partir de agora, pai, o Senhor, se exploda. Vou tocar a minha vida e outra coisa, o que é meu, me entrega. Fico me imaginando no entorno dessa conversa, já olhando atravessado para o menino. Já nervoso, eu sou pai também. Quem é você, moleque, para falar assim com seu pai? Um bom cartão amarelo para advertir. E se continuar, vou dar um vermelho e vaza. Eu tinha 16 anos, eu sou filho de pastor. É bom ou ruim? Para mim, fantástica experiência. Para o meu pai, foi pedagógico. Meu pai é o grande amigo que eu tenho hoje, grande amigo. Eu tive o privilégio de pastorear o meu pai durante 7 anos.
É uma coisa, para mim, insana. Eu chegava na reunião assim, quase, eu tomo bênção do meu pai até hoje. Adoro isso. Por telefone, abraço, beijo, a sua bênção. E aos 16 anos eu sentei com meu pai à mesa e falei, pai, é o seguinte, para mim esse negócio de igreja já deu. Eu estou legal disso aí e eu parei. Olhando nos olhos, ele parou, olhou para mim e falou, então você vai no seu quarto, junta as suas coisas e pode ir embora. Só que eu, com Jesus, segundo a minha esposa, sou uma pessoa difícil, imagina sem Jesus. Eu olhei nos olhos do meu pai e disse assim, é assim? Então eu vou sair. E domingo o senhor vai chegar no culto e vai dizer para as pessoas, quem não for crente na sua casa, põe para a rua, porque em casa de crente só mora crente. Olha aí que boca dura. Pelo amor de Deus, aonde eu estava com o juízo? Vontade de bater no filho, não dá, pastor Vargas? Meu pai chorou, refletiu durante alguns longos segundos, olhou nos meus olhos e disse, filho, o pai está errado. A sua casa é aqui. E eu achei que eu estava podendo. Quando eu olho para esse pai do filho pródigo, eu vejo uma sobriedade tão grande, eu vejo um equilíbrio emocional e uma capacidade de assimilar a pancada, ruminar o processo e ser prudente. A notícia mais angustiante para um coração paterno de ver o filho dizer, pai, para mim o senhor morreu, vou seguir a vida. Segundo o texto, há um tempo de silêncio. E se nós estivéssemos naquela sociedade, a gente ia falar com esse pai, você está louco, põe ele para trabalhar. Você vai fazer isso, rapaz? O senhor que trabalhou, esse menino chegou no mundo agora, está querendo reinar? E aí eu olho para o pai e falo, gente, calma. Os filhos são livres para fazer escolhas. Pai, mas você está entendendo a decisão que ele fez? Você está entendendo que ele... Eu estou entendendo. E aí, pai? Cara, estou sofrendo. Fazem dias que eu não durmo. Tenho passado as minhas madrugadas angustiado. Mas o meu filho é livre. E aí, pai? Eu vou dar a parte. É isso que ele decidiu. Mas e aí, pai? E aí, o que você me diz? Ronald, calma. Os filhos são livres para decidir. A segunda coisa que eu olho para esse texto e aprendo, aceite. Consequências são justificadas pelas escolhas. O filho foi embora. A chegada, imagino eu que triunfal. Você imagina? Dinheiro, poder e liberdade? Ele chegou reinando e fazendo tudo o que ele queria. O que o texto vai dizer de viver irresponsavelmente ou dissolutamente, ele estava, para o sistema, ele estava, era na dele. E esse filho pródigo começa a viver um enredo de celebração, e as coisas vão caminhando, e de repente, uma crise. Nem comida de porco sobrava mais para o rapaz. Voltamos para o pai. E aí, pai? Está sabendo da situação do seu filho? Olha a tragédia que está, e aí? Meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa. As consequências são justificadas pelas escolhas que ele fez. Mas e aí, pai? Cara, está doendo muito. Ele é parte de mim. Eu estou sofrendo o sofrimento dele, mas eu preciso ter sobriedade e entendimento de que ele está colhendo os resultados das escolhas que ele fez. Tá, pai, mas e aí, o que eu penso para a minha vida? O que nós podemos trazer para nós como aplicação? Está feia a situação do filho? Tá. Paciência. Resultado das escolhas. E eu olho para esse pai e eu fico, pai, mas você não toma atitude, você não faz nada, você não vai, você não mexe.
Ele é livre, ele escolheu, ele está colhendo. E eu tenho uma certeza. O pai tinha uma confiança na consciência posta na criação. Pai, mas como é que você fica vendo tudo isso? Cara, estou angustiado, mas eu estou certo daquilo que foi ensinado. Eu fiquei longe da comunhão com Deus e com a igreja durante 6 anos. Situações ímpares. E por algumas vezes, uma das vezes, eu chegando em casa, madrugada, imagina, Negrão, interior de Minas Gerais, no meu bairro tinha uma escola de samba, nem o diabo precisava aparecer, só a comunidade já dava conta de estragar a vida. Madrugada, chegando no barraco, nós tínhamos um corredor grande, de repente, no meio do escuro, acende a luz, gente. A gente tem que estar preparado para essa surpresa, né? O meu pai no corredor, parado, olhou nos meus olhos. Onde você estava? Na rua. Fazendo o quê? Estava de boa aí. Eu te ensinei isso? Por que você está fazendo isso? Porque eu quero. Ele apagou a luz e foi dormir. Eu acho que ele pensou assim, meu Deus, estou perdendo todo o meu trabalho. Passaram-se alguns períodos e Deus usou uma pessoa para falar com os meus pais. E o princípio do entendimento, a semente já foi plantada. Confia. O princípio já foi ensinado. Espera. Madrugada, não lembro a data, 4:30 da manhã, depois de um show do Terra Samba, que na época era o auge da música popular brasileira. Aquela noite foi uma noite, vou chamar de ridícula a partir da minha perspectiva de hoje, mas foi uma noite muito louca. Eu sentado no meio-fio, o Espírito de Deus sentar junto, eu com a bermuda branca da Umbongo, quem jogava bola usava Umbongo naquela época. Camiseta nas costas. O que você está fazendo aí? Ué, estou aqui, estou de boa, sozinho. Mas por que você está aí? Ué, por que você não volta para casa? Por que você não fica lá? Fiquei ali em silêncio, meio nervoso com essas perguntas, mas havia uma consciência. E aí fez uma pergunta que mexe com a gente, que é monetária. Cadê seu dinheiro? Enfiei a mão no bolso. Gente, coisa absurda. Abri a carteira. Eu tinha uma nota de R$10. Eu gastei todo o meu pagamento. Está vendo? Você gastou seu dinheiro. Eu pensei, nossa, é verdade. Peguei a lotação de volta para o meu bairro. Parei na entrada do bairro, tinha uma lanchonete, larica, né? Aquela fome. Vou comer um sanduíche, eu tenho R$10. Entrei, comi um lanche. Quando eu cheguei dentro da minha casa, que eu abri o meu quarto, nós tínhamos um quarto compartilhado, eu e os meus 2 irmãos. A mesma presença que sentou lá no meio-fio comigo, falou, olha aí, não está muito melhor? E outra coisa, eles não jogaram o dinheiro deles fora. Aquela foi a primeira noite em que Deus começou a mexer na minha consciência e trazer à memória os princípios da semente plantada. E aí eu olho para esse pai, no meio de tudo isso, esse desespero, às vezes a mãe batendo os pés em volta, você toma atitude. Calma, nós já ensinamos. Espera, o resultado vai acontecer. Quarta coisa que eu aprendo com esse pai, que para mim é interessante e divido com você. Permaneça sempre firme à espera. O texto diz que depois de ter consciência de onde estava, dos resultados das decisões livres que ele teve, da colheita da semente que ele mesmo plantou, o filho no meio daquela tragédia toda para e fala, o que eu estou fazendo aqui?
Vou sair daqui, vou voltar lá em casa e vou falar com meu pai. Pai, é o seguinte, eu pisei na bola, errei, me dá uma chance de trabalhar para você aí. E o texto diz que ele levanta e vai. E quando ainda longe, o seu pai o viu, correu na direção e beijinho naquele lixo, fedido, mal vestido, porco, faminto, destruído, ganhou beijinho, ganhou afago, porque o pai permaneceu à espera do seu retorno. E aí eu olho para o pai e falo, pai, mas beleza, mas está esquisito. O bicho não volta de jeito nenhum. Já tem tantos dias, tantos meses, tantos anos, e ele não volta, e não dá sinal, e eu estou apavorado. Está apavorado? Tá. Calma, fica firme, esperando. Talvez dentro do enredo, nós em volta tirando aquele velho do portão. Vai para dentro dormir, sai daí, esse menino não volta. Calma, está doendo. Desde quando ele me pediu, quando eu entreguei, me distanciei, até agora há no meu coração a esperança posta que eu não vou negociar e não vou abrir mão. Mas o senhor está envelhecendo, o tempo está passando. Não importa, eu estou dentro de uma firme expectativa. Ele vai voltar. E aí o filho volta. Ganha um abraço, um beijo, todo envergonhado. Olha para aquele cara e talvez querendo mudar a linguagem. Pai, agora é só o patrão, o senhor me arruma um trampo. Eu vou fazer o que o senhor mandar aí. O que é que o texto diz? Pessoal, reúne a equipe de trabalho, temos uma mudança nos planos. Pega um boi bom, o texto diz com gordura, é bíblico, com gordura, uma capinha de leve, pastor Vargas, de leve. Mata um boi cevado, carne macia, que nós vamos fazer uma festa. Marmorizado, eu ouvi. E aí no entorno desse pai, você está louco? Matar um boi para esse lixo? Olha o que esse menino fez. Ei, menino não, é meu filho. Lixo não, é minha herança, é parte de mim. E avisa lá. Fala para os caras que eu quero uma festa boa. Eu quero carne boa, eu quero roupa bonita nesse menino, calça ele, eu quero ele no estilo. Chama a banda da PIB de São Francisco para fazer o som, e é rock and roll, é doideira. O meu filho que estava morto, reviveu. O meu filho que estava perdido, eu reencontrei hoje. Pai, mas eu nunca vou revogar a minha identidade paterna. Eu sou pai porque ele é meu filho. Quando eu olho para essa narrativa, nós podemos nos debruçar de duas formas. Temos duas maneiras de aproveitar para os nossos dias esse enredo. Tem uma imagem que eu gosto muito, pedi os irmãos para descer as luzes. É um quadro pintado por Rembrandt, não me lembro agora de cabeça, acho que 1688, se tem alguém de história aí. O retorno do filho pródigo. Este mesmo quadro, ele está na capa de um livro, de um teólogo que chama Henri Nouwen, um alemão. Vale muito a pena ler, muito a pena. Já gastei horas da minha vida de frente desse quadro. Olhando para essa cena, para as figuras,
E cada vez que eu paro para olhar, eu fico pensando como um coração paterno faz toda a diferença. Cada vez que eu olho para esse quadro, eu fico pensando, por que eu todo sujo, todo fedido, um filho que escolheu acabar com a sua própria vida, destruiu-a do jeito que ele quis. Ele entra em cena e esse simpático velhinho abre os braços, recebe, aconchega e começa a compartilhar o seu perfume com o filho que até então estava morto e reencontrou a vida, que até então estava perdido. E naquele momento ele teve a oportunidade do reencontro. Eu fico constrangido da maneira tão preciosa como Deus nos recebe pelo sacrifício da cruz. Como trazer isso para os nossos dias e como aplicar para nós, pais? Eu queria falar com você, pai, com você, mãe, que os filhos estão distantes. É uma realidade. Tem gerado sofrimento nos corredores do nosso coração, nos nossos convívios familiares. E eu queria deixar os conselhos do pai para nós. Os seus filhos, eles são livres para escolher. São escolhas que eles fizeram. Dói. Você viu que não era uma boa escolha? Vi, mas eles são livres. A segunda coisa, as livres escolhas trazem consequências. E as consequências que são ruins, mexem com o coração de pai. Eu sei que dói. Eu já vi minha mãe chorar várias vezes, angustiada na presença de Deus, pelas terríveis colheitas que eu estava vivendo. Se os seus filhos fizeram escolhas que são livres para fazer e foram ruins, e as consequências estão aí, joia, dói, mas creia, acredite na consciência que foi plantada ali pelo ensino. Aonde ele estiver, independente do que esteja fazendo, a consciência está aonde ele está. Quando o meu avô faleceu, o seu Vitorino, eu queria muito que os meus filhos conhecessem o meu avô. Mas Deus não quis, né? E eu cheguei no velório do meu avô, e a minha família, por parte de mãe, eles não veem defunto. Eu até falei para eles, quando eu morrer, se não for lá me fazer um carinho, nem vai. Cheguei no velório do meu avô, e quando destampou o caixão, o meu avô estava sorrindo, um sorriso tão bonito no rosto. E eu não falei nada com ninguém, eu sozinho, longe dos caminhos do Senhor. Eu pensei, cara, meu avô está sorrindo pra caramba. E 4 anos depois, eu estava numa reunião de oração, já convertido. E Deus usou uma pessoa para falar comigo. E no meio daquela oração, nada de estardalhaço, um momento muito gostoso da presença de Deus. Esse homem olhou para mim e falou, você se lembra do velório do seu avô? Você se lembra que você ficou encantado com o sorriso? Aí o negão chorou. Ajoelhei. Eu permiti que o seu avô pudesse ver o que eu vou fazer da sua vida. O meu avô nunca viu. Eu fiz um pastel de camarão para ele um dia, foi muito gostoso. Eu sou pizzaiolo, gosto de fazer pizza. Fiz uma pizza de camarão e levei para o vovô. E o vovô nunca me viu servindo ao Senhor, fisicamente. Mas quando tudo aconteceu e as cortinas foram se abrindo para o entendimento,
Como fez diferença a consciência posta pelo ensinamento, pelo bom testemunho, pela paciência, de ver aquilo que Deus iria fazer. Quarta coisa, pais, esperem. Esperem. Eu tenho encontrado nos gabinetes de conversa pais desesperados, correndo pelas ruas, entrando em vielas, desesperados, tentando achar o lugar do pai esperar na porta de casa. Quantas madrugadas os pais estão perdendo? Pelo amor de Deus. E aí eu olho para esse velho e falo, e aí pai? O pai fala, olha, cara, cansa muito, mas aguenta firme. Espera aqui. Vai ser um lugar tão gostoso para você poder abraçar esse menino, essa menina. Aguenta aí. Porque havia um entendimento posto que precedia todo o enredo. A paternidade nunca negociada. Quando aquele lixo chegou correndo, todo fedendo. O pai nem aí para ninguém, todo feliz. Eu sabia que ele ia voltar. Ele sai correndo, pega aquele mulambo, abraça e começa a viver a intensidade do reencontro. Porque ele nunca negou a sua paternidade, ele sempre foi pai. Pai de quem? Pai de um menino que está comendo lixo. Pai de quem? Pai de um cara que tomou decisões irresponsáveis. Pai de quem? Pai de um cara que está colhendo coisas que eu tenho vergonha. Pai de quem? Pai de alguém que eu ensinei o que eu pude. Pai de quem? Pai de alguém que eu estou esperando. Pai de quem? Desse mulambo que chegou. Aqui, vem cá. Chegou. Espere nos portais da sua casa. Espere nos portais do seu coração. Todos os dias. Descansa. Deixa Deus fazer. Quem convence o coração do filho é o Espírito Santo de Deus. Do pecado, da justiça e do juízo. Se eu não estou enganado, dói pensar assim, mas nós somos inúteis. Inútil desespero, inúteis correrias. O meu conselho para você, pai, que os filhos estão longe, vai engordar o boi. Corte lenha. Compra mesa, já que vai fazer um festão e chamar a gente. Porque você precisa esperar pela volta do seu filho. Você é pai. Nós somos pais. Nós temos filhos. Eu queria falar com você, diferente, que é filho e está longe do pai. Você tem feito escolhas porque você é livre. Não há celebração no coração do pai com as escolhas que você fez. Mas a vida tem trazido para você os resultados da sua livre escolha. Não sei em que nível que está, em que altura estão as colheitas daquilo que você escolheu. Mas nessa noite, nós temos o privilégio de estar aqui. E a partir de uma consciência que você tem, você sabe quem você é, a distância que você está e a realidade em que vive o seu coração. Quero dizer para você, absolutamente sem medo de errar, o Pai continua te esperando. Independente dos trapos de imundície que você carrega, independente das marcas profundas que o pecado trouxe sobre a sua estrutura, independente do mulambo que o seu coração se tornou, o Pai continua a esperar. E hoje, Dia dos Pais, agosto de 2018, o Pai continua desejando te chamar de filho, te abraçar e dizer: "Ê, mulambo, você estava morto, mas hoje você volta a viver. Você estava perdido, te achei." E isso faz todo sentido para nós. Eu quero orar com você. E eu queria te convidar a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. E nós vamos orar de duas formas diferentes.
Eu quero orar nessa noite com você que é pai e que tem filho ou filha ou filhos que estão distantes. E isso tem sido uma angústia para o seu coração. Eu queria te convidar a sair de onde você está, que você viesse aqui à frente, nós queremos orar com você. Eu não sei há quanto tempo o seu coração tem andado angustiado, mas nessa noite, isso é uma palavra de Deus para o seu e para o meu coração. E eu quero orar com você, pai, com você, mãe, que os seus filhos estão longe da presença do Senhor. Você quer vir aqui? Eu quero orar com você. Em nome de Jesus. Eu quero abraçar você, eu quero carregar um pouquinho da sua angústia, te dar um pouquinho de força para você ficar lá no portão do seu barraco. Ele vai voltar. Onde estão pais? Existem mais pais aqui? Que estão clamando ao Senhor pelo retorno dos seus filhos? Vem aqui. Vamos orar juntos. Mais alguém? É um momento tão bom de você poder representar os seus filhos. E Deus está aqui, falando ao nosso coração. Isso é uma palavra de esperança para nós. O retorno dos filhos. Senhor, nessa noite, nós queremos agradecer ao Senhor pela bondade do Senhor para conosco. Senhor, aqui estão corações que o Senhor conhece. Ó Deus, representando filhos que estão longe, por caminhos não desejados, e nessa noite, Deus, a nossa oração, que a graça do Senhor, que o amor do Senhor esteja sobre estes corações. Fortaleça, Senhor, a esperança, a expectativa pela volta. Firma os pés, Deus, nos portais da casa. Ó Deus, estratégias para prepararem a festa para o retorno dos filhos. Ó Deus, e que seja para a glória, para o louvor do nome do Senhor. Aquieta esses corações, Senhor. Dê a eles discernimento da ação sobrenatural do Senhor em toda a situação, do reinado do Senhor sobre a vida dos filhos, aonde eles estão. E que na bondade do Senhor esses pais possam celebrar a volta dos seus filhos. E que isso seja para a honra, para a glória e para o louvor do nome do Senhor. E quanto igreja, que haja uma estratégia de celebração, que seja uma festa ao ver esses filhos retornando e sendo abraçados e acolhidos pelo Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe vocês, queridos. Firme no portão, firme. Deus abençoe vocês. Deus te abençoe, Pai. Tamo junto. Se tiver festa, me convida que eu venho, tá bom? Eu quero orar com os filhos. Talvez você veio hoje sem ter noção de que o Pai queria falar com você. O Pai é fera. Ele é fera. E talvez você está agora pronto a dizer: Pai, estou voltando para casa. E você quer tomar essa decisão nessa noite. Eu queria te convidar, onde você está, que você se colocasse de pé, dizendo: eu cansei dessa vida longe. Eu cansei de comer essa porcaria. Ei, Jesus! Onde está a segunda pessoa? Oh. Mas você está entendendo isso? Sai do seu lugar e vai abraçar esse povo. Vamos orar. Tem filhos querendo voltar. Filho! Que bom que você veio, cara. Que bom que você está aqui. O Pai planeja uma vida muito melhor para você. Tem filhos querendo voltar. Hoje é noite de volta. Hoje é noite de voltar para sua casa e falar: papai, cheguei. Cansei dessa vida. Existe mais alguém que quer fazer isso? Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Traz esses irmãos para cá, os filhos voltar, traz eles para cá. Arruma uns irmãos aí, abraça, irmão. Está maltrapilho, Felé, compartilha o seu perfume. Queridos, Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Seja bem-vindo, cara. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo.
Pastor André, olhe por eles, por favor. Deus te abençoe. Seja bem-vinda de volta. Feche seus olhos. Deus, que alegria nessa noite. Nós sabemos que a Tua palavra ainda fala aos nossos corações, ainda toca nas nossas vidas. Deus, obrigado por esses, ó Deus, que hoje tomam essa decisão pública, Deus, de vir à frente aqui, de dizer, estamos voltando. Conhecemos o Pai já sabemos disso, já vivenciamos algumas coisas, mas nos temos distanciado e hoje nós decidimos voltar. Deus, nós recebemos eles, ó Deus, que o nosso abraço seja o seu abraço, Pai. Que o nosso carinho seja o seu carinho, as nossas palavras, as suas palavras, ó Deus, sobre a vida deles, Pai. E que essa noite seja uma noite, ó Deus, marcante na vida deles, Pai. Ó Deus, eu oro, Pai, que o Senhor tire deles, ó Deus, o nível da alma, dos pensamentos, das memórias, Deus. Tira a roupa velha, tira os calçados sujos, tira a fome, Deus, sacia eles da Tua presença, Pai. E Deus, que eles possam voltar hoje à plenitude de suas posições como filhos de Deus, amados, preciosos diante do Senhor, Pai. Te louvamos pela vida deles, Pai. Pedimos que o Senhor hoje cele pelo Teu Espírito Santo aquilo que o Senhor está fazendo nos corações deles, Pai. Que seja não somente uma volta a algo antigo, mas um recomeço de uma forma muito mais íntima, muito mais maravilhosa, muito mais grata, talvez, do que tinha sido antes. Não queremos só voltar ao que era, queremos algo novo, Deus, renovado, diferente, vivo como nunca foi antes. Nós oramos abençoando a vida deles nessa noite, Pai. Realiza no coração a Tua obra e continua trabalhando na vida deles. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A família ganhou mais alguns filhos. Vamos aplaudir a Deus por isso?